Oi, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e diretor do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Estamos aqui para continuar nossa conversa sobre o materialismo histórico fundado por Marx e Engels. Se gostarem, deem um like, se inscrevam e divulguem o nosso trabalho, nossa atividade de formação teórica e política. Vamos transformar o Brasil e o mundo. Bem, vamos iniciar com um texto clássico do Engels, Anti-Düring, que ele vai afirmar o seguinte. Vamos ler. Os novos fatos obrigaram a submissão de toda a história pregressa a uma nova investigação, e então ficou evidente que toda a história até ali fora a história da luta de classes, que essas classes da sociedade que combatem umas às outras são, em cada caso, produto das relações de produção e de intercâmbio, em suma, das relações econômicas de sua época, e que, portanto, cada estrutura econômica da sociedade constitui a base real a partir da qual deve ser explicada, em última instância, toda a superestrutura das instituições jurídicas e políticas, bem como o modo de representação religiosa, filosófica e de qualquer natureza de cada período histórico. Com isso, o idealismo havia sido expulso de seu último refúgio, o da concepção da história. Estava dada uma concepção materialista da história e havia sido descoberta a maneira de explicar a consciência dos seres humanos a partir do seu ser, em vez de explicar o seu ser a partir de sua consciência, como havia sido feito até ali. Bem, essa concepção exposta sinteticamente por Engels é o fundamento do materialismo histórico. Marx e Engels tornaram racional, tornaram compreensível, tornaram inteligível a história humana. Assim como Galileu e Newton e Einstein tornaram compreensível o mundo físico e Darwin, entre outros, tornaram compreensível a vida, o processo de desenvolvimento da vida no planeta Terra, Marx e Engels deram esse grande passo científico ao estruturar, ao desenvolver, ao explicitar os fundamentos que fazem cada comunidade humana e o próprio processo de desenvolvimento da história ser compreensível por esses mecanismos. Agora, há uma acusação de que o marxismo, de que a concepção materialista da história reduziria tudo ao fato econômico. E muitas vezes culpam o próprio Engels, por isso começamos com ele. Mas aqui, estou com outro texto aqui que faz parte das obras escolhidas de Marx e Engels, no volume 3º, que o Engels vai responder, vai escrever uma carta de 1890. E ele vai dizer uma coisa interessantíssima, ele vai dizer, segundo a concepção materialista da história, o momento em última instância determinante na história é a produção e reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu, alguma vez afirmamos mais. Se agora alguém torce isso, afirmando que o momento econômico é o único determinante, transforma aquela proposição numa frase que não diz nada, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos momentos da superestrutura, formas políticas da luta de classes e seus resultados, como constituições estabelecidas pela classe vitoriosa uma vez ganha a batalha, etc., formas jurídicas e mesmo os reflexos de todas estas lutas reais nos cérebros dos participantes, teorias políticas, jurídicas, filosóficas, visões religiosas e o seu ulterior desenvolvimento em um sistema de dogmas exercem também a sua influência sobre o curso das lutas históricas e determinam, em muitos casos, preponderantemente a forma delas. Ou seja, essa visão de que tudo é reduzido ao fator econômico é um absurdo. O que o Marx e o Engels colocam como fundamento da concepção materialista da história
é que os seres humanos existem, os seres humanos têm que transformar a natureza. Nesse processo de transformação da natureza, os seres humanos engendram, só transformam a natureza coletivamente. Então engendram relações sociais de produção, produção do quê? Das condições de produção e reprodução da vida humana. Nesse processo, e a partir dele, como uma resposta, mas também como uma interação, surgem instituições, surgem concepções, surgem visões de mundo, que só podem ser explicadas e compreendidas no contexto geral de produção e reprodução da vida humana. Então, esse é um dos fundamentos do materialismo histórico. É um grande passo dado pela humanidade nas figuras do Marx e de Engels, e mais do que isso, numa perspectiva de classe, ou seja, os trabalhadores que produzem a riqueza precisam compreender como a riqueza é produzida e distribuída, porque é que eles são explorados. Mas para compreenderem isso, eles têm que compreender como a própria história humana não é algo fortuito, não é um caos, não é determinado pelos grandes homens ou pelas grandes mulheres, ou é determinada por forças sobrenaturais. Não. Os seres humanos constroem, fazem a sua própria história, dentro de determinadas condições. É isso aí, pessoal.